Pastor Domingos Jardim da Silva, bacharel em Teologia pelo Seminário Teológico Batista do Tocantins. Fez doutorado em ministério com ênfase em missão urbana e crescimento da igreja, na Faculdade Teológica Sul-Americana em Londrina, no Paraná. Pastor sênior da Primeira Igreja Batista de Marília e da Rede de Igrejas Vida Plena, com mais de 25 igrejas. A PIB de Marília tem desfrutado de reconhecimento da cidade como igreja relevante, que é conhecida por aquilo que oferece à sociedade. A igreja tem experimentado avivamento e grande crescimento através das células, discipulado 1 a 1 e ministério com famílias. Pastor Domingos é casado com Rosângela Silva e tem 2 filhos, Renata e Davi, ambos casados e envolvidos com o ministério da PIB e comprometidos com a visão de expandir o reino de Deus, ganhando multidões para Cristo e cuidar bem de cada pessoa. Agora, Pastor Domingos Jardim, na Deep Conference 2020. Pai, em nome de Jesus, nós nos humilhamos para que só o Teu santo nome seja exaltado e glorificado neste lugar. Amado e querido Espírito Santo, Tu és bem-vindo, bem-vindo, muito bem-vindo a este lugar. Traz revelação da Tua palavra, da vontade do Pai e do Filho para este momento. Nós alinhamos o nosso coração com o Teu e queremos receber tudo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Pai, o meu pedido é que o Senhor aumente a Tua presença manifesta neste lugar. E eu já repreendo toda artimanha maligna, tudo aquilo que vem para causar qualquer dor, qualquer distração, dúvidas, está repreendido na autoridade do nome do Senhor Jesus. E eu declaro que todos neste lugar, e aqueles também que nos verão pela internet, são livres para ouvir e entender e receber a revelação da Tua palavra. Oramos com fé, agradecidos, em nome de Jesus. Diga amém. Não vou ler o texto inicialmente, vou mostrando o texto na medida que a mensagem for acontecendo. Mas o texto básico é 1 Reis, capítulo 17, versos de 1 até 24. E não vou ler porque é um texto longo, e eu vou voltar ao texto à medida que a mensagem for acontecendo. Primeiro livro dos Reis 17, de 1 a 24 é o texto. E nós vamos lá, diga comigo, onde estão os novos Elias? E a minha oração hoje é que quem sabe, hoje seja o dia que o Espírito de Deus te levante, na mesma unção, na mesma graça, autoridade e poder que Deus deu ao profeta Elias. Diga amém. Quero começar dizendo a você que um homem, ou uma mulher, uma pessoa, nas mãos de Deus, pode influenciar e mudar a realidade da nossa cidade, do nosso estado e da nossa nação. Diga amém. O Davi estava mostrando aqui agora há pouco alguns dados, ele passou muito rápido, até eu acho que ele deve passar isso amanhã novamente. É bem interessante você olhar para isso. Mas a minha palavra hoje é que uma pessoa nas mãos de Deus pode mudar a realidade das nossas escolas, pode mudar a realidade das nossas faculdades, pode mudar a realidade das nossas cidades. Diga amém. A situação espiritual de Israel, nos dias que surgiu o profeta Elias, era uma situação muito difícil. Deixa eu tecer esse pano de fundo para você entender. Nos dias do rei Roboão, filho de Salomão, a nação de Israel se dividiu. Roboão aumentou os impostos, a nação então se dividiu. E não foi ao meio, 10 tribos. Você sabe que a nação de Israel era formada por 12 tribos. 10 tribos saíram e formaram Israel, reino do norte. E lá, sob o governo de Roboão, ficou apenas a tribo de Judá e Benjamim, tendo como capital Jerusalém. E o reino do norte levantou como rei um homem chamado Jeroboão. E quando você estiver lendo o Velho Testamento, possivelmente você vai ler essa frase sobre Jeroboão. Não tem como passar e não ler. Você vai ler: Jeroboão, filho de Nebate, que pecou e fez Israel pecar. Então, o que acontece com Jeroboão? A nação agora está dividida, tem o reino do norte e o reino do sul. E Jeroboão não queria
que os israelitas do norte fossem a Jerusalém para adorar. O que ele fez? Ele criou 2 lugares de adoração voltado tão somente para a idolatria. Numa região que a gente conhece como Bânias, nascente do Jordão, muito próximo à divisa da Síria e do Líbano, com a divisa da Síria e do Líbano. Ali ele colocou um bezerro de ouro, e lá se tornou um lugar terrível de adoração. Bânias era um lugar muito terrível, inclusive até nos dias de Jesus. Era um lugar conhecido como a porta do inferno, era um lugar conhecido como adoração pagã, com toda sorte de paganismo. Por favor, diminuir aqui um pouco isso aqui, só a ventilação. Felipe já está vindo, obrigado. Lugar terrível de adoração, onde se adorava vários deuses, dentre eles uma adoração ao imperador romano, no período do Império Romano, e também o deus Pan, e de lá vem a palavra pânico. E nessas adorações, nesse lugar, eles cometiam inclusive sexo com animais, porque esse deus Pan era metade bode e metade homem, e eles adoravam assim. E essa estava acontecendo lá. Mas o Jeroboão também profanou um lugar chamado Betel. Ele construiu também um bezerro de ouro e um altar pagão de adoração e colocou lá. Pois bem, cerca de 200 anos depois de Jeroboão e cerca de 200 anos depois de Roboão, lá no Reino do Sul, a nação de Israel, o Reino do Norte, estava mergulhada numa escuridão espiritual como nunca antes. Mergulhada na pior escuridão espiritual que se tem notícia. E no meio disso, um casal fica grávido. Claro que a mulher ficou grávida, mas eu estou usando casal, que é claro, a participação dos dois, naturalmente. Um casal fica grávido e eles colocam o nome do seu filho de Elias. Agora, aí começa a nossa mensagem, até que foi pano de fundo. Elias nasceu numa pequena vila, numa pequena aldeia chamada Tisbé. Os pais extremamente corajosos, porque nesse período o rei agora era Acabe e a rainha era Jezabel, uma rainha maligna. E Acabe e Jezabel colocaram na cabeça que eles iriam varrer a fé no Deus do céu de Israel. Eles iam varrer a fé em Yahvé de Israel. Então eles instituíram como Deus da nação Baal. E Baal era adorado como Deus da chuva e Deus da fertilidade. Você precisa pegar isso. Diga: Deus da chuva. Fala bonito. Deus da chuva e da fertilidade. Só que era um ídolo, um falso Deus. Mas ele está sendo adorado. E além disso, Jezabel perseguiu e matou a maioria absoluta dos profetas. Os que não fugiram foram mortos. E sobrou Elias e mais um pequeno grupo. Elias era um jovem, solteiro. Possivelmente ele nunca se casou. E essa é a realidade. Um jovem solteiro, imagina isso, presta atenção, porque aqui tem jovens de vários lugares do Brasil. E talvez você vai dizer nessa mensagem: que a minha família é pobre, que a minha cidade é pequena, que a minha cidade não tem nada. Pois bem, Elias veio de uma aldeia chamada Tisbé, uma vila na região de Gileade. E ele era um jovem solteiro. E como jovem, ele resolveu encarar a escuridão espiritual da sua nação. Ele resolveu ser influência para uma nação. E esse é o meu tema hoje. Isso eu quero compartilhar hoje com você, porque Elias foi a resposta de Deus para a sua geração. Diga amém. Então, se você quer ser um dos novos Elias para esse tempo, eu quero que agora você comece a participar melhor dessa mensagem comigo. Então começa, levante uma das suas mãos bem alto, bem bonito, diga assim: eu sou a resposta de Deus para a minha geração. Mas melhor ainda, agora diga: eu sou mensageiro de Deus para o meu povo. Diga: eu vou viver na terra. Com a mão lá em cima: eu vou viver na terra como um porta-voz do céu. Diga: eu sou um influenciador da minha geração. Eu não senti firmeza. Diga: eu sou um influenciador da minha geração. Deus um dia
falou com o profeta Isaías, ele fez 2 perguntas, e essas 2 perguntas são repetidas em todas as gerações da igreja. As perguntas foram: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Essas perguntas significam, Deus está preocupado com uma coisa. O que Deus está dizendo: quem será o nosso representante? Quem será a nossa voz para essa geração? E aí essa pergunta eu faço para você hoje. E se você quer ser a resposta, se manifeste. Deus está perguntando: quem será a nossa voz nesta terra, nessa geração? Quem será o nosso homem? Quem será o nosso representante nesses dias? Diga amém. Diga aleluia. Diga assim: eis-me aqui, Senhor. Levanta a mão, diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me e envia-me. Diga amém. Os novos Elias dessa geração serão a resposta de Deus e serão a voz de Deus nas escolas, nas faculdades, nas fábricas, no mundo corporativo e aonde o Senhor te levar. Diga aleluia. O Senhor Deus te escolheu antes de você existir. Levanta sua mão e diga: eu sou escolhido de Jesus muito antes de eu existir. Diga bonito, você está falando para Deus. Diga: eu sou escolhido por Deus muito antes de eu existir nessa terra. Sabe o que causou a tua existência nessa terra? Foi um propósito eterno de Deus, lá na eternidade. Lá você já é amado por Deus desde a eternidade. E desde a eternidade Ele olhou para você e disse: eu vou enviar alguém que vai ser o meu mensageiro, meu representante nessa geração. Diga aleluia. Sabe por que você existe? Você existe para cumprir o propósito eterno de Deus que causou a tua existência. Diga aleluia. Está cultuando comigo ou não? Então vamos participar da mensagem. Vamos fazer um acordo. Vou dar o meu melhor, você vai dar o teu melhor aí. Recebendo a palavra no teu coração. Diga aleluia. Antes que você fosse formado, um dia Deus chamou Jeremias, ele era bem jovenzinho, Jeremias 1, e aí ele falou para Deus: Deus, não dá não, o Senhor escolheu o homem errado. Ele disse para Deus: eu não passo de uma criança. E aí eu estou com o verso 5 que Deus disse: olha, Deus dá uma notícia para Jeremias muito interessante. Ele diz: antes que eu, Deus está falando de si mesmo para Jeremias, e ele diz: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci, e antes que você saísse do ventre, eu te consagrei e eu te constituí profeta para as nações. Quando foi que Deus te separou? Quando foi que Deus te separou? Responda. Vou perguntar de novo, quem sabe alguém acorda. Quando foi que Deus te separou? Antes de você nascer. E quando foi que Deus te consagrou para ser uma voz profética para essa geração? Diga: antes de nascer, por favor. Está diante de você, é uma questão de você ler o texto. Diga aleluia. Vou perguntar de novo, quando foi que Deus te separou? Quando foi que Deus te consagrou? Então você precisa cumprir aquilo que causou a tua existência nessa terra. Diga aleluia. Diga glória a Jesus. Ou seja, deixa eu te falar alguma coisa interessante. Antes de Deus te enviar para este mundo, havia no coração de Deus, o Pai, uma expectativa para você, ou sobre a tua vida nessa terra. Sabia que há uma expectativa no coração de Deus sobre a sua vida? Diga amém. Eu não acredito que vocês querem viver uma igreja avivada assim, amém. Não, levanta a tua cabeça, participa. Deus está falando ao seu coração. Diga amém. Há uma expectativa no coração de Deus a teu respeito, e foi essa expectativa que fez com que Deus provocasse o teu nascimento e a tua existência nesses dias. Diga amém. Eu fico pensando que Deus, a expectativa do coração de Deus é mais ou menos assim. Mas antes, deixa eu dizer só uma coisinha, você vai entender. Você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Diga: eu sou um espírito que tem uma alma
e habita no corpo. Diga de novo, eu sou um espírito que tem uma alma e habita no corpo. Isso que você está vendo aí no seu irmão, olha para o seu irmão assim, olha para ele. Isso que você está vendo aí, sabe o que é? É só um envelope. O seu verdadeiro ser está dentro de você, é o seu espírito, é a sua alma, amém? É verdade que tem alguns envelopes bem mais cheinhos, assim, mais rechuchudinhos. Tem uns envelopes assim já bem fortes, né? Mais pesado. E tem uns envelopes bem leves também, né? Agora, eu só estou querendo que você entenda que aquilo que você olha, e talvez aquilo que você está valorizando é só a capa, é só o envelope. O seu verdadeiro ser é o seu espírito. E Deus, preste atenção, olha para mim. E Deus lá no céu, o seu espírito veio de Deus. Diga, o meu espírito, fala bonito, meu espírito veio de Deus. Seu espírito não veio do diabo não, seu espírito veio de Deus. Você é de Deus por direito de criação e é de Deus por direito de redenção, salvação. Diga aleluia. O diabo não pode dar o espírito a ninguém. Seu espírito e sua alma vieram de Deus. Diga amém, amém. Diga glória a Jesus. Seu espírito veio de Deus. Eclesiastes diz que o nosso espírito veio de Deus e voltará para Deus. Não significa que vai morar com Deus, porque para morar com Deus você tem que ser fiel a Jesus até o último dia. Diga amém. Então eu fico pensando rapidamente que lá no céu, antes de Deus te enviar para cá, lá na eternidade, a expectativa de Deus para você é essa, mais ou menos isso. Eu vou recordar a expectativa de Deus. Olha para mim, que eu vou te dar a expectativa de Deus para você, ao te trazer para essa terra e ao te salvar. Diga amém. Então recebe no teu espírito. É como se Deus olhasse para você lá na eternidade, para o teu espírito, e dissesse assim: filho, vai e cumpre o meu chamado para a tua geração. Filho, vai lá no mundo e cumpre o meu propósito para a tua vida. Filho, viva na terra de acordo com o padrão do céu. Filho, viva na terra de acordo com os valores, os princípios e a cultura do céu. Vai lá e demonstra o céu na terra. É como se ele olhasse para você e dissesse: filho, vai lá e seja a minha voz. Vai lá e seja o meu mensageiro entre os homens. Vai lá e seja o meu representante. E ao te salvar, Deus tem uma expectativa assim: filho, vai e na autoridade e no poder do nome de Jesus, destrói as obras do diabo. Vai, filho, e arrasa com as portas do inferno. Diga amém. Diga aleluia. O Senhor não te chama para ficar aí com medo, tremendo. Onde é que você vai fazer isso? Deus quer que você seja a resposta na tua família. Começa na tua casa, diga amém. Aí Ele quer que você seja a resposta lá na educação, no ensino fundamental, na faculdade, onde Deus te colocar. Nós não estamos precisando tanto de pastores com microfone na mão. Nós precisamos de gente que seja verdadeiros pastores nas escolas, nas faculdades, nos hospitais, nas fábricas, no mundo corporativo. É lá que nós precisamos que alguém seja sal e luz. Vai lá e mostra que é possível viver a cultura do céu na terra. Vai lá e faz a diferença no mundo da comunicação, no mundo da política, no mundo da ciência, no mundo das artes, lá no meio da justiça, da economia, lá no meio da tecnologia, no mundo corporativo. Seja uma extensão das mãos de Jesus. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Botou com seu vizinho, fala acorda. Diga, é só alguns minutos, você está cultuando o Deus vivo. Da tua melhor adoração. Até aqui foi a introdução, vou passar bem rápido agora. Primeiro lugar, presta atenção, receba aí, olha para mim. Se você quer ser um novo Elias, ou alguém como na unção e poder de Elias, presta atenção. Primeiro lugar, alinhe o seu coração com o coração de Deus. Diga comigo, alinhar o meu coração com o coração de Deus.
Elias, desde a infância, manteve o seu coração alinhado com o coração de Deus. Por isso, quando ele atingiu a juventude, ele estava andando em plena comunhão, profunda intimidade com o Senhor. Ele sentia o que Deus sentia, e Deus repugnava a idolatria da nação. Então ele se tornou a voz de Deus. Elias amava o que Deus amava e repudiava o que Deus repudiava. Diga amém. Primeiro lugar, 1 Reis 17:1, então nós lemos assim, que Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, ele marcou uma audiência com o rei Acabe, e ele chega lá no palácio, e ele tem uma palavra para o rei. Sabe o que ele diz? Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Essa frase, perante cuja face estou, é diante de quem eu ando, é com quem eu me relaciono, é com quem eu mantenho comunhão. Assim diz o Senhor Deus de Israel, diante de cuja face eu estou. Pelos próximos anos não haverá chuva e nem orvalho, a não ser mediante a minha palavra. Diga aleluia. Meu querido, eu tenho aprendido que se você quer ser alguém que vai ser usado por Deus, você precisa ter ousadia, você precisa ter fé, você precisa ter coragem. Diga amém. Esse jovem sai de uma aldeia simples, sem nenhum renome em Israel. Ele vai lá no palácio, ele marca uma audiência com o imperador, com o rei, e ele diz: olha, não vai haver chuva. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: olha, não vai haver chuva, deixa o versículo, nos próximos anos, a não ser mediante a minha palavra. Diga amém. Pode usar NVI que fica melhor para eles entenderem, não tem problema. A não ser mediante a minha palavra. Ele está dizendo para o Elias, para o Acabe: olha para mim, vocês não estão adorando o Deus da chuva? Você não instituiu o Deus da chuva, o Baal, o falso Deus? Você não instituiu ele como Deus da nação? Pois bem, eu estou aqui em nome de Yahvé, o Deus do céu, Criador do céu e da terra, e eu estou suspendendo a chuva pelos próximos anos, em nome do verdadeiro Deus. O que Elias está dizendo é: pode mandar os seus profetas. O palácio sustentava 850 profetas, 400 profetas que promoviam a idolatria na nação, e 450 profetas que doutrinavam as famílias e ensinavam e obrigavam as pessoas a adorar a Baal. E vem um homem, enfrenta 850 profetas e diz: ó, eu estou desafiando os seus profetas, estou desafiando você, e eu estou dizendo agora, em nome do Deus do céu, eu estou fechando o céu, e só vai ter chuva quando eu falar. Você não entendeu? É muito diferente de uma fé teórica que só canta, pula um pouco e sai do templo e esquece de Deus. É uma fé verdadeira, genuína, de alguém destemido, que vive por Deus e para Deus. Diga aleluia. Um pouquinho aqui. Tenha coragem de falar com pessoas de posição de governo. Diga amém. Quer ser um novo Elias? Não é para falar, você tem que falar com todo mundo, mas você tem que ter coragem de falar com o vereador, com o prefeito, com o juiz, com o governador, com o presidente, se assim for necessário. Você está comigo ou não? Está entendendo ou não? Por muito tempo se espalhou nessa nação que os evangélicos eram um povinho. Deixa eu dizer, você não é povinho, você é filho do Deus Altíssimo. Você é representante do céu na terra. Você é filho do Todo-Poderoso. Você tem a autoridade de Jesus sobre a sua vida. Diga assim comigo: coragem. Diga de novo: coragem. Encarar o rei, ele podia ser morto na mesma hora, mas ele encarou. Agora você fica lá tremendo diante de qualquer que seja a pessoa. Você não tem coragem de falar nem com o empresário. Não. Então você não vai ser nada. Porque se você quiser ser, você vai ter que ter coragem de falar com todas as pessoas. Não importa o cargo que elas têm. Diga amém. Você é o representante de Deus. Diga: eu sou um representante de Deus aonde eu estiver. Diga aleluia. Levanta a mão e diga: eu tenho autoridade espiritual
que esse jovem estava fazendo, Elias estava fazendo, era usando de autoridade espiritual, quando ele diz: não vai haver chuva. Sabe aquele orvalhinho que cai à noite, que às vezes molha o pé, ou molha a cabeça? Ele disse: não vai ter orvalho também. E não é por uma semana, um mês, um ano, é por alguns anos, e só vai cair orvalho e chuva quando eu voltar a falar. Diga amém. Diga glória a Jesus. O Senhor Jesus fez uma promessa linda, presta atenção, Mateus 18:18. Essa promessa de Jesus é bem interessante. Ele diz: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra está desligado no céu. Diga amém. O que Elias estava fazendo era usando esse princípio. Ele está dizendo: estou desligando a chuva e o orvalho pelos próximos anos. Diga aleluia. Diga glória a Jesus. Fala comigo mesmo. Fala comigo mesmo. Fala: essa palavra é para mim. Para de reclamar da tua cidade, para de reclamar das coisas, para de reclamar da situação. Vai lá e usa a autoridade do nome de Jesus e muda a realidade. Diga aleluia. Diga glória a Jesus. Próximo. Seja obediente à voz do Senhor Deus. Elias foi lá, falou com Acabe e disse: não vai chover, não vai cair orvalho, e pronto, está encerrado. E ele continua. Você pensa que ele fez isso, cruzou os braços, foi para algum lugar descansar? Não, ele ficou orando intensamente. Ele lançou a palavra e sustentou a palavra pela oração. E um dia Deus chega para ele logo em seguida e diz: foge daqui. 1 Reis 17, de 2 a 5. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira de Jordão, beberás da torrente. E eu ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. Presta atenção nessa palavra corvos. Foi, pois, Elias e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou, morou junto a esse ribeiro, numa caverna, à fronteira do Jordão. Diga amém. Ele deu uma palavra profética, e agora ele tem que fugir, se esconder, morar numa caverna, beber água do córrego e ser alimentado pelos corvos. Mas a coisa que você precisa entender: Deus não se relaciona com desobedientes, Deus não se relaciona com rebeldes, Deus se relaciona com gente que obedece. Deus veio e disse a ele: olha, retira, vai morar sozinho, vai se esconder lá. E ele foi. A Bíblia diz que ele fez conforme a palavra do Senhor. Diga amém. Diga aleluia. A próxima lição que eu quero que você aprenda, se você quer ser um novo Elias de Deus, preste atenção: seja simples e humilde de coração. Diga comigo: simples. Você pode falar bonito: simples e humilde de coração. Diga: simples e humilde de coração. Porque a Bíblia vai dizer que Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, se você for uma pessoa arrogante, orgulhosa, não é o diabo que vai te resistir, que você já está fazendo o papel dele mesmo. É Deus que vai te resistir. Agora presta atenção. Por que simples e humilde? 1 Reis 17, verso 6. Olha o que Deus disse. Você vai ficar lá, você vai morar na caverna, vai beber água daquele córrego, e você vai ficar lá escondido. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e ele bebia da torrente. Olha para mim. Você acha que corvo é um urubu um pouco menor, é quase um urubu. No Japão tem muito corvo e a gente vê muitos deles. Eles comem qualquer coisa, qualquer lixo. Se você botar o lixo do lado de fora, eles vão lá, furam o saco, faz uma bagunça. A Esther Moisés mora lá, sabe bem disso. Ele é um pássaro preto, quase que da metade do tamanho de um urubu. Ele come qualquer coisa que ele achar. Agora, olha para mim. Você gostaria de ser como o profeta Elias? Quantos gostariam de ser como Elias? Levanta a mão. Quantos gostariam de ter a unção e o poder de Elias? Obrigado. Agora pode baixar. Quantos gostariam de ter que passar a ser alimentado pelos corvos? Só uma mão levantou de todo esse imenso auditório. 3, 4.
Você não está pronto, nenhum de vocês estão prontos, sabe por quê? Corvo não tem uma faquinha e nada para ir lá cortar a picanha suculenta e levar para você, ou filé mignon. Corvo bica, e aí ele carrega a carne, não é no bico, é no papo, e ele tinha que chegar lá e vomitar, regotejar vomitar a comida, e Elias tinha que comer vômito de corvo, e naquele papinho dele já foi tudo que não presta. E o pão que o corvo levava, você pensa que era o pão francês, que é quentinho, com manteiga, de manhã, aquele que a manteiga derrete? Você acha que ele ia lá, pegava um pão na padaria? Isso aqui é do Elias. Não, o pão que ele levava era o pão que sobrava da mesa de alguém que jogava no lixo. O corvo ia lá, beliscava e levava também no papinho, ia lá e vomitava, e essa era a comida de Elias, vômito de corvo. Todo mundo quer o poder e a unção de Elias, porque ele foi o maior profeta do Velho Testamento, mas ninguém está disposto a ser simples a ponto de que for necessário ser alimentado pelos corvos. Esse é o problema dessa geração da igreja, porque essa geração da igreja está muito mais preocupada com prazer, com satisfação do ego, com encher a cabeça apenas de mensagens positivas, mas não quer pagar o preço da simplicidade, da humildade, para que o reino do céu se manifeste na terra. Deus está falando com você, irmão. Vira para o seu vizinho e fala para ele: seja simples, seja humilde de coração. Diga: aprenda com Jesus e aprenda com Elias. Diga aleluia. Próxima lição: tenha fé para viver um milagre a cada dia. Os novos Elias precisam ter fé. Olha, vamos ler comigo, diga: tenha fé. Bonito, tenha fé para viver um milagre. Eu não acredito que você veio cultuar falando assim. Nós combinamos, você ia dar o melhor. Se esse é o teu melhor, continua assim. Agora, se não é o teu melhor, dá a tua melhor adoração que você está adorando aqui. Lê bonito, vamos. Tenha fé para viver um milagre a cada dia. Gente que quer a unção e o poder de Elias precisa ter fé para viver um milagre a cada dia. Os meses se passaram, e porque não choveu, o riacho secou. E secou o riacho. Sem água você não vive. E Deus disse para ele, 1 Reis 17, de 8 em diante: sai daqui, vai lá em Sarepta. E acredite se quiser, Sarepta era a região que era habitada pelos sidônios, povo de onde tinha vindo a rainha Jezabel. E Deus disse: vai lá para Sarepta. E aí Deus diz assim para ele: vai, porque eu ordenei uma viúva que vai te sustentar. Agora, se fosse eu ou você aqui recebesse uma palavra dessa, está comendo comida de corvo, e de repente vem Deus e diz assim: eu falei com uma viúva e ela vai te sustentar. Eu já ia pensar assim: nossa, uma viúva rica, poderosa, fazendeira, cheia da grana, que tem um bocado de empregado, e ela só faz assim, o empregado traz o cafezinho da tarde, toda aquela coisa. Talvez você ia pensar também. Mas sabe, quando Elias caminha e chega lá, quando chega na cidade, pode ir passando, ele encontra uma mulher simples, viúva, pobre, que não tinha nada. Ela tem a última porção de farinha de trigo na sua panela e a última porçãozinha de azeite na botija. E ela está catando alguns pedacinhos de lenha para ela fazer o último pão e depois esperar a morte chegar, porque a seca era terrível. E aí é interessante que Elias pede um copo d'água, e quando ela vai para pegar a água, Elias olha para ela e diz: antes disso, ele fala: além da água, faz um pão para mim, faz um pão. E aí a gente aprende uma lição fantástica, porque muitos querem viver milagres extraordinários, mas não estão dispostos a colocar o que tem nas mãos de Deus. Todo mundo quer viver milagres, quer prosperar financeiramente, quer ter a bênção de Deus, quer ter o sustento de Deus, mas não querem colocar o que tem nas mãos de Deus. E ela olha para o profeta e diz: eu juro pelo Senhor e pela minha alma que tua serva não tem nada em casa, a não ser uma pequena porção de farinha e uma pequena quantidade de azeite. Ele diz: vai e faz o bolo.
faz o pão. E aí Elias libera uma palavra profética. Diga amém. Você está num ambiente profético. Ontem já foi liberado várias palavras proféticas, e hoje você vai receber outras palavras proféticas, e você precisa receber essa palavra no teu espírito e viver mediante a palavra de Deus para a sua vida. Diga amém, meu irmão. Elias disse, versos agora eu vou ler um pouquinho dos versos 13 a 16. Eu estou passando rapidamente para você entender. Elias lhe disse, não tenha medo, vai, faz o que disseste, mas primeiro faz dessa massa um pão, um pequeno bolo, e traz aqui fora, depois farás para ti mesmo e para o teu filho. Olha a palavra profética. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor der novamente a chuva sobre a terra. Sempre que você colocar o que você tem nas mãos de Deus, você vai viver um milagre. Vou repetir, sempre que você colocar o que você tem nas mãos do Senhor, você vai viver um milagre, você vai viver a provisão, você vai viver o cuidado de Deus. Diga aleluia. E aí o texto diz que a mulher foi e fez segundo a palavra de Elias. E aí o texto vai acrescentar assim, comeram ela e a sua casa, ou seja, outras pessoas. Sua casa significa que a família dela veio participar daquilo, muitos dias. E o texto diz, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Diga aleluia. Quer ser um homem de Deus? Quer ser alguém, quer ser uma mulher de Deus, alguém que anda na unção, no poder de Elias? Quer ser alguém assim? Você precisa ter fé para viver um milagre a cada dia. Diga comigo, fé para viver um milagre a cada dia. Diga aleluia. Diga glória a Jesus. Fala, vai ser assim comigo. Por muitos meses, talvez anos, ou um ano ou 2 anos, eles comeram daquela farinha da botija e daquele azeite. Ela, a família dela toda e o profeta Elias. Diga amém. Próxima lição. Exerça a fé para vencer a morte. Diga comigo, bem bonito, vamos lá. Porque em seguida o filho dessa mulher, provavelmente um adolescente, adoece gravemente e morre. E a mulher pega o filho morto e olha para o profeta e fala, olha aqui, meu filho morreu. E ela está dizendo, você veio para cá para trazer a juízo meus pecados passados, é isso que está acontecendo, olha o meu filho. E Elias pega esse adolescente morto, sobe, ele ficava no quarto na parte de cima da casa, ele sobe as escadas, coloca o filho morto na cama que ele dormia, esticou o corpo do garoto lá, e o texto vai dizer algo bem interessante. Elias começa a orar, ele diz assim, Senhor, até essa viúva o Senhor afligiu, por favor, Senhor. E aí Elias faz uma coisa interessante, ele se deitou sobre o corpo do garoto 3 vezes, até o corpo do garoto aquecer, e ele orou, Senhor Deus, Senhor, ó Senhor meu Deus, rogo-te que faça a alma deste menino voltar a entrar nele. E o Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino entrou nele, e ele reviveu. Diga aleluia. Novos Elias têm que ser ousados. Você não entendeu? Por favor, receba a revelação no teu espírito. Os novos Elias precisam ser ousados. Até diante da morte você tem que orar para vencer a morte. Quem quer ver ressurreição de mortos aqui? Quem quer ver? Eu já orei muito por ressurreição de mortos. Ainda não vi, mas eu vou ver em nome de Jesus. Diga amém. Diga glória a Jesus. A morte não parou, profeta. A morte não é o fim. Só quem tem a última palavra é o Senhor nosso Deus. Por mais que os médicos ou qualquer pessoa dizer não, morreu, acabou, para o Filho de Deus que anda na unção e poder de Elias, a morte não é o fim, porque a última palavra virá sempre de Deus. Diga aleluia. Levante sua mão e diga, quem tem a última palavra é só o Senhor nosso Deus. Diga aleluia. Deixa o Senhor mudar uma cultura errada
cristã errada na sua mente agora de manhã. Recebe essa palavra. Tá, tem muita gente que está aqui cultuando, tem muita gente que vem ou na sua igreja ou aqui em qualquer lugar, está cheio de cristão evangélico que tem uma fé só no passado, serve apenas o Jesus histórico, serve apenas o Deus da história, fica dizendo, não, é porque lá no passado, é porque lá o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, lá Deus fez isso através de Moisés, Deus fez aquilo outro, você fica só vivendo o Deus do passado. Ei, Deus é aquele que era, mas é Deus conosco. É Deus presente, é aquele que é aquele que está presente, e ao mesmo tempo é aquele que virá em breve. Diga aleluia. Preste atenção nessa palavra. Jesus chegou na casa de Marta e Maria, e o irmão delas tinha morrido há 4 dias. Sabe o que Marta olhou e falou para Jesus? João 11, do verso 20 ao 25, pode ir colocando, só vou mencionar. A Marta olha para Jesus e fala assim: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, uma fé lá no passado. Ah, você está aqui? Ah, porque a nossa igreja era tão boa. Ah, porque alguns anos atrás. Ah, porque... Ah, meu querido, você vai entrar no canto da hiena. Ou então você vai ficar num saudosismo. Isso não funciona. Deus é aquele que era, mas Ele se move de eternidade a eternidade. Ele é um Deus presente. Ele fez no passado, Ele faz hoje. Ele operou sinais, maravilhas no passado, Ele opera hoje, neste lugar. E se você está precisando de um milagre agora, você está num ambiente de milagres. Para com essa fé de Marta. Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Ela está dizendo para Jesus: acabou, Jesus, o senhor chegou atrasado, né? Aí Jesus olha para ela e fala: Marta, seu irmão vai ressuscitar. E ela joga para o futuro: eu sei, na ressurreição do último dia. Aí Jesus olha para ela e fala: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. O nosso Deus é o grande eu sou Deus presente, Deus que fez, que faz e que fará. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Não existe causas perdidas para o Senhor. Não existe causas impossíveis para o nosso Deus. Diga aleluia. Diga amém. Diga glória a Jesus. Vira para o seu vizinho de cadeira e fala assim: para com essa fé de Marta, em nome de Jesus. Tem Marta aí? Agora, o que aconteceu? Jesus foi lá e falou para Marta: seu irmão vai ressuscitar agora. Seu irmão vai ressuscitar agora, porque eu sou. Esse eu sou é o eterno, que sempre existiu, que sempre existirá, que está no controle de todas as coisas. Fala para o seu vizinho: seu milagre é agora. O diabo está dizendo que você tivesse vivido lá, você tivesse feito lá. Não, seu milagre é agora. É hoje. O eu sou está presente aqui. Eu sou o que sou, diz o Senhor para Moisés. O grande eu sou. E Jesus é a água da vida, o pão da vida, a luz do mundo, a porta, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira, o Emanuel, Deus conosco, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Rei da glória, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso Deus. Diga amém. E aí a mulher olha para ele e ela reconhece a palavra de Deus. Ei, quando nós testemunhamos de Jesus, é para que o nome do Senhor seja temido, e reconhecido e amado na terra. Diga amém. A próxima lição: fale sempre a palavra de Deus. Fale a palavra de Deus. Tira o seu eu do trono, entronize Jesus Cristo e fale apenas do Senhor. Diga aleluia.
1 Reis 17, 24. Então a mulher disse a Elias, quando o filho dela ressuscitou: agora eu conheço que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Diga aleluia. Diga: a palavra do Senhor na minha boca é a verdade. Diga aleluia. Próximo. Você pode influenciar a sua geração. Nós estamos falando de influência, uma das palavras. Elias influenciou a sua geração. Esse rapaz sai de um lugar pequeno, como eu disse, do nada, dessa pequena aldeia chamada Tisbé, se levanta contra todo o império das trevas, se levanta contra tudo que acontecia de idolatria, toda a escuridão espiritual. Ele se levanta como luz, e ele se levanta e ele influencia a sua nação. Diga amém. 3 anos e meio depois ele reaparece. E sabe o que ele diz? Ele vai lá e ele marca outra audiência com o rei Acabe. O Acabe tinha procurado ele em todas as nações vizinhas, em todo Israel, todas as nações, para matá-lo, mas não havia encontrado. Agora ele reaparece. E aí 1 Reis 18. Eu quero ir para você pegar essa palavra para a gente orar juntos daqui um pouquinho. Ele vai lá, ele fala assim para o Acabe: agora pois, manda juntar a mim toda a nação de Israel no Monte Carmelo, ou seja, toda a liderança da nação. Junta lá no Monte Carmelo. E ele diz: e chama também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo. Ou seja, só aí tinha 850 homens. Chama os 400 profetas que promovem a idolatria. Chama os teus missionários do mal, que promovem o baalismo, porque amanhã esse negócio vai ficar definido sobre quem é Deus, essa nação, definitivamente. Diga aleluia. E aí o Acabe dá uma ordem, chama a nação para lá. Chamou os 450 profetas de Baal, os 400 profetas da idolatria, os ministros de estado, como fosse hoje, governadores, prefeitos. Ele chama todo mundo lá para o Monte Carmelo. Quem que estava dando a ordem? Olha para mim, quem que estava dando a ordem? Quem estava dando a direção para a nação? Não é Acabe, era Elias. Acabe estava obedecendo ao profeta: para de baixar a cabeça diante de quem quer que seja, levante a sua cabeça e seja um influenciador. Para de ser cauda e seja a cabeça onde Deus te colocou. Diga amém. Próxima lição: tenha coragem e ousadia para desafiar os falsos profetas. Você pode ler isso comigo? Diga comigo: coragem e ousadia para desafiar os falsos profetas. Deixa eu dizer uma coisa: nesse tempo, no meio chamado evangélico, no Brasil e no mundo, nunca houve tantos falsos profetas como nessa geração. O fato de um cara se esconder atrás de uma Bíblia, o fato de um cara citar um versículo da Bíblia na internet e distorcer para ensinar o que ele quiser e para ter gente adepto para seguir. Deixa eu dizer uma coisa: não quer dizer que ele é homem de Deus. Até o diabo usa a Bíblia. Ah, você está achando que não? Até o diabo usa a Bíblia, só que ele distorce tudo. Usou ou não usou? Na tentação contra Jesus, ele pega o que está escrito e ele usa do seu jeito, distorcendo a verdade e a mentira. Mas ele chega para Jesus: Jesus falou, está escrito. Ele tenta no nível da Bíblia agora. Ele fala para Jesus: também está escrito, Salmo 91, 11: aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Pula daí, seus anjos vão te sustentar. Ele também usa a Bíblia. Ei, o fato de alguém se esconder atrás da Bíblia não significa que é homem de Deus. Homem de Deus tem caráter de Deus. Homem de Deus reflete a santidade de Deus. Homem de Deus anda com Deus e não negocia os valores de Deus por nada. Essa galera que está aí negociando tudo com o pecado, que não condena mais pecado, que não condena mais toda sorte de vício, que não condena mais nada, não tem mais nada a ver com Deus. São apóstatas do Evangelho de Jesus. Estão pregando o evangelho do próprio coração deles, não o evangelho da verdade. Para de ter medo. Porque é homem de Deus, não posso falar nada. Elias zombou dos profetas de Baal. Homem de Deus tem que confrontar o erro. Diga amém. Amém. Homem de Deus, diga comigo: homem de Deus, confronta o erro. 1 Reis 18, de 20 a 24. Elias disse:
a Acabe e aos seus mensageiros, a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando vocês vão estar divididos entre dois pensamentos? Olha o que Elias diz: se o Senhor é Deus, vocês vão seguir o Senhor, mas se Baal é Deus, então vão com ele. O povo não respondeu nada, porque o povo queria ver o que ia acontecer. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. E aí ele diz: coloca dois novilhos aqui, 2 bois. E ele diz: olha, vocês podem escolher um. E eles escolheram: armem o altar de vocês, e vocês podem clamar. Presta atenção, 450 profetas ficaram rodeando esse altar. E aí eles ficaram lá o tempo todo, das 9 da manhã até cerca de 2 horas da tarde, 14 horas por aí, 14h30, mais ou menos por isso eles estão ali. E eles começam a dançar, eles começam a se cortar, começam a derramar seu próprio sangue. E Elias vai zombando deles. Sabe o que Elias dizia? Pode passar no texto: clamem mais alto, ele é um Deus. Talvez foi no banheiro, fazendo necessidade. Você está achando que eu estou inventando? Ele disse isso. Talvez foi fazer sua necessidade, ou talvez foi fazer uma viagem. Ele é um Deus, vai, clama mais. E esses caras ficaram lá umas 4, 5 horas clamando, e nada aconteceu. Elias então chega e fala: basta, vocês já clamaram, vocês já se cortaram, nada aconteceu. E Elias, primeira coisa que Elias fez, a nação tinha se dividido no dia de Roboão. Elias pegou 12 pedras, que representavam novamente a unidade da nação. Com aquelas pedras construiu o altar, chamou o povo para perto de si e disse: vamos voltar para o Senhor nosso Deus. E aí Elias fez uma coisa bem interessante. Elias disse, colocou a lenha, colocou o boi sobre a lenha. E presta atenção que eu quero te dar uma outra lição aqui. Olha para mim. Não tente facilitar as coisas para Deus. Acho que você está em outro lugar. Acho que você está em outro lugar. Não tente facilitar as coisas para Deus. Eu vou traduzir para você. Deus não precisa do nosso jeitinho brasileiro. Deus não precisa do seu jeitinho brasileiro. Brasileiro que está tentando dar jeito para tudo. Sabe o que Elias fez? Elias mandou abrir uma vala em volta do altar. E aí ele mandou colocar água. Colocaram uma vez, sim, já molhou tudo. Ele disse: coloca uma segunda vez. Colocou a segunda vez. Ele disse: coloca uma terceira vez. De maneira que a água encheu o rego em volta do altar e a água corria. Ei, meu amigo, olha para mim. Quem quer fogo, não coloca água. Quem quer fogo, coloca palha ou pólvora. Quem quer fogo, dá um jeitinho. Se fosse brasileiro, já ia pegar uma palha moída, um pouco de pólvora e ia lá. Para com o seu jeitinho. Você acha que Deus precisa do meu jeitinho, do seu jeitinho para derramar do Espírito? Ei, pastor, você acha que Deus precisa do seu jeitinho para dar um avivamento? Você precisa para a tua igreja? Quer um avivamento? Olha para mim. Dificulte as coisas para Deus. Você não entendeu foi nada. Quer o fogo do céu? Dificulta as coisas para Deus. Porque a hora que o fogo cair, todos iam saber que não era obra do homem, era obra de Deus. Eu queria saber como é que você tenta facilitar o avivamento. É quando a gente coloca luzes, câmera, ação, efeitos especiais, e a gente faz aquela jogada emocional, e parece que a gente está, agora nós criamos um ambiente favorável. Quem disse? Você pode fazer tudo isso e ser apenas da boca para fora, e ser apenas de lábios, e ser apenas um culto hipócrita. Dificulta as coisas, mas não é parando de orar não. Você facilita orando, amém? E preparar o altar orando. Mas Deus não precisa do fogo dos homens. O fogo que os homens colocam no altar é fogo estranho. O fogo que cai do céu é chama divina. Diga aleluia. Não facilite. Aí ele coloca água. Ele está dizendo: eu quero deixar claro aqui quem é Deus. Agora presta atenção. Ele está zombando do Deus da chuva e da fertilidade.
Você acha que os caras não oraram aqueles 3 anos e meio? Por que eles chegam lá e oraram mais 5, 6 horas? Durante 3 anos e meio, aqueles falsos profetas oraram para cair chuva, oraram para Baal e não caiu nem orvalho. Agora Elias chega diante do povo, sabe o que ele faz? Uma oração de 30 segundos. Quando o altar estava cheio de água, aprenda mais uma lição, diga assim comigo: creia na manifestação do céu na terra. Ah, bonito, diga assim: os novos Elias. Diga comigo: os novos Elias são pessoas que creem na manifestação do céu na terra. Quantos creem na manifestação do céu na terra hoje? Quantos querem viver dia de céu na terra? Quantos querem viver a manifestação do céu na terra? Jesus disse: vereis os céus abertos e os anjos descendo sobre o Filho do Homem. De novo, Jesus disse: vocês vão ver o céu aberto aí e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quantos querem viver dias, meses e anos de céus abertos, da manifestação da glória de Deus? Agora escute isso: Elias tinha vida de oração profunda, tinha intimidade, ele sentiu o que Deus sentia. Por isso, como ele tinha vida de oração no particular, ele fez uma oração de 30 segundos. Diga: 30 segundos. Eu vou ler a oração dele, verso 36 em diante. Ainda não é a oração, só quando você já se marca no seu celular, no seu relógio. No devido tempo, para apresentar a oferta de manjar, ou seja, 15 horas, o profeta Elias se aproximou e disse, agora começa a oração, olha a oração: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique sabido hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Encerrou a oração. Porque o que vem agora no verso 38 é a resposta. Verso 38, a oração, agora escute isso: só quem tem vida profunda de oração no particular pode fazer uma oração curta de 30 segundos em público e ver o fogo de Deus se manifestar. E aí o 38 já é a resposta. Lê comigo, igreja: então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, as lenhas, as pedras e o chão, e também secou, evaporou a água totalmente. Dá uma linda salva de palmas a Jesus, glorifica a Ele. Você quer viver isso? Em outras dimensões Deus quer que você viva. O profeta Elias é uma inspiração para o jovem dessa geração. Ele era um jovem solteiro, e ele fez tudo isso em nome do Deus do céu. O fogo caiu, consumiu o boi, a lenha, as pedras, a parte da terra em volta, e evaporou a água. Diga amém. E aí sabe o que aconteceu? Próximo versículo: o povo se voltou para Deus. Nós não oferecemos espetáculo, nós fazemos qualquer coisa para que o povo se volte para Deus. Diga assim: tudo. Diga comigo: tudo é para que as pessoas sejam salvas, se volte para o Senhor. Diga amém. Verso 39, o que vendo todo o povo se prostrou com o rosto em terra. Agora lê comigo. E o povo começou a gritar o quê? O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Agora diga comigo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Deixa eu dizer uma coisa: nós estamos vivendo um tempo de uma perseguição, inclusive silenciosa, aos valores e aos princípios cristãos. Nós temos no Brasil uma mídia marxista que ignora que nós somos mais de 30% dessa população. Nós temos tantas coisas acontecendo, e alguém tem que se levantar para levantar o nome de Jesus, para que as pessoas possam gritar: só Jesus é o Senhor, só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade, só Jesus é a salvação, só Jesus é a solução, só Jesus é a resposta. Cadê um amém de quem está comigo? Ou seja,
Baal levou o maior golpe da sua história. Quando o povo, você não está entendendo, quando o povo se ajoelhou e começou a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Sabe o que ele estava dizendo? Baal não é mais o Deus da nação. Você não entendeu? Todas as autoridades estavam com o rosto em terra, dizendo: não é mais Baal, é o Senhor, é Yahvé, é o Deus eterno, é o Deus do nosso antepassado, é o Deus da nossa nação, só Ele é Deus. Sabe o que Elias fez? Elias disse: então Baal não é mais Deus, então nós não precisamos mais dos profetas de Baal, pode matar essa turma. E o exército estava ali e matou 450 profetas de Baal naquela tarde. Porque eles tinham levado a nação ao pecado. Agora, preste atenção nessa mensagem. Um jovem trouxe uma nação de volta para Deus. Suspendendo a chuva. Indo para o Monte Carmelo. Afrontando Satanás. Porque aqueles mensageiros eram mensageiros de Satanás. Quem adorava Baal é um diminutivo. Baal, no hebraico, é o diminutivo de Baal Zebu, no Novo Testamento, príncipe dos demônios. Um homem, na unção do Espírito Santo, pode enfrentar todos os agentes do inferno e sair vitorioso. Diga isso. Diga: uma pessoa, nas mãos de Jesus, pode enfrentar todos os agentes do inferno e sair vitorioso. Diga aleluia. Então, meu querido, a vida cristã não é colônia de férias, é um campo de batalhas espirituais. E Deus te chama para ser um agente vencedor nessas batalhas espirituais. Estou encerrando, mas eu quero dizer uma última coisa. Então Elias orou para que voltasse a chover. Eu não vou ler o texto, mas 1 Reis 18, de 41 a 45, sabe o que ele faz? E lá no Monte Carmelo, eu já estive no Monte Carmelo muitas vezes, cada vez que a gente vai a Israel, a gente vai lá. De lá dá para você ter uma vista, você vê uma planície muito grande, dá para olhar ao longe em direção ao mar Mediterrâneo. Você não enxerga o mar de lá, mas a direção do mar. E ele se ajoelha, ele era bem magrinho, diga, bem magrinho. Você não sabe por que eu vou falar isso, né? Porque a Bíblia diz que ele se ajoelhou e colocou a cabeça entre os joelhos. Eu duvido que assim... Eu não consigo, nem você também não vai conseguir se ajoelhar e colocar a cabeça entre os joelhos. E ele vira para o seu ajudante, olha para a banda do mar, vê se você vê alguma coisa. Ele vai uma vez e ele diz: nada. 2, 3, 4, 5, 6, nada. Elias diz: volta lá mais uma vez, presta bem atenção. Aí o rapaz volta e diz: eu vejo uma pequena nuvem. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. E Elias disse: então corre, avisa o Acabe para ir embora, porque a chuva vai chegar logo. Eu estou ouvindo o ruído de abundante chuva. Abundante chuva. Diga amém. Você precisa ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Aí Elias, ele só tinha comido o que pelos últimos 2 anos, ou 2 anos e meio, ou quase 3 anos. O que ele tinha comido? Pão, só pão, pãozinho da viúva. E ele cinge os lombos, verso 46. E ele corre na frente da carruagem de Acabe até Jezreel. Ele correu, me parece que uns 15 ou 20 quilômetros. O cara era atleta, comendo só pãozinho. Porque o pãozinho com a bênção de Deus supre todos os teus nutrientes, todas as suas necessidades. Diga amém. Diga aleluia. Ok, o pessoal do louvor já está aqui, mas eu queria te dizer uma última coisa. Olha bem para mim. Tiago 5, 17 e 18. Diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E o texto diz que ele orou fervorosamente para que não chovesse. Deixa o verso 17 ainda. Orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Verso 18. E orou outra vez. E o céu deu chuva. E a terra produziu seus frutos. Ei, olha para mim, eu vou te dizer a única coisa que te separa de Elias.
O Deus de Elias é o nosso Deus, amém? A Bíblia que Elias usou, o Velho Testamento, é a nossa Bíblia, amém? Ele tinha pelo menos a Torá, ele devia ter, amém? Nós temos a mesma Bíblia, o mesmo Deus, a mesma fé, amém? O que te separa de Elias? Não, o que te separa de Elias é a vida de oração. O que separa de Elias, deixa o texto, verso 17. O que separa eu e você de Elias é a vida de oração. O texto diz que ele era homem igualzinho a mim, igual a você. Mas a única diferença é que ele orou. Diga, isso muda hoje. Fala bonito, isso muda hoje. Se a tua vida de oração mudar, você vai ter autoridade, ousadia, coragem, fé. Você vai ser mais do que vencedor. Diga aleluia. Eu quero concluir dizendo uma coisa a você, olha para mim. Lá em 1 Reis, capítulo 2. Presta bem atenção. Aqui a gente fecha o assunto. Se você perder isso, você perdeu tudo. Por que eu coloquei onde estão os novos Elias? 1 Reis 2, de 9 em diante. A Bíblia vai falando da última etapa de Elias. Nesse 1 Reis 2, eles foram em Gilgal, Betel, saíram de Gilgal, Betel, Jericó. A última etapa foi o Jordão. Quando eles chegaram no Jordão, Elias pegou a capa que ele carregava, que ele usava, bateu e passaram o Jordão a pé enxuto, Quando eles atravessaram o Jordão, do outro lado do Jordão, Elias foi arrebatado ao céu. Veio um carro de fogo com redemoinho e Elias foi arrebatado ao céu. Quando ele foi arrebatado, ninguém entra no céu com as coisas dessa vida, nem a roupa. A capa de Elias caiu. Diga amém. Eliseu pegou a capa de Elias. E quando Eliseu pegou a capa de Elias, ele se virou para o Jordão. Ele pegou a capa do Elias. Essa aqui é a capa do Elias, por um minuto. E ele fez isso no Jordão. Onde está o Senhor Deus de Elias? Ele bateu a capa e gritou, bradou: onde está agora o Senhor Deus de Elias? Então as águas se abriram, ele passou, tinha 50 homens do outro lado assistindo. Ei, olha para mim. Olha para mim que aqui eu encerro a mensagem. A pergunta hoje não é mais onde está o Senhor Deus de Elias, porque o Deus de Elias está no céu, assentado sobre o alto sublime trono, está aqui presente pelo Espírito Santo. Ele está onde Ele sempre esteve. Ele é Senhor dos céus e da terra. Ele governa, dirige todas as coisas pela palavra do seu poder. A pergunta hoje não é onde está o Senhor Deus de Elias, nós sabemos onde Ele está. A pergunta hoje é: onde estão os novos Elias? Não é possível. A pergunta hoje é: onde estão os novos Elias? Onde estão? Onde estão os novos Elias dessa geração, que vão influenciar essa geração, que vão fazer a diferença? Onde estão os novos Elias de Deus? Onde estão os novos Elias? Seja homem, seja pai, onde estão? Essa é a pergunta hoje. Eu encerro com essa pergunta: onde estão os novos Elias? Onde estão aqueles que vão se levantar? Deus não tem filhos prediletos. Da mesma forma que Deus usou Elias, Ele usa você. Da mesma unção que Ele enviou Elias, Ele envia você. O poder do Espírito Santo está disponível a você. E eu pergunto de novo: onde estão os novos Elias dessa geração? Onde estão aqueles que estão dispostos a enfrentar o pecado, a mídia marxista, a contracultura ao evangelho? Onde estão aqueles que querem enfrentar os neoliberais? Onde estão aqueles que querem enfrentar a frieza espiritual de parte da igreja, a indiferença? Onde estão aqueles que querem fazer a diferença? Se você é a resposta, levante-se, e se der, venha ainda para frente.